Olá, meu povo. Hoje é dia 16 de março de 2020. Agora são 14 horas e eu estou em frente à UPA Afonso Pena, em São José dos Pinhais. E a questão aqui é a seguinte: sem contar um alarme falso de coronavírus, que eu vi esse alarme falso e o desespero dos profissionais de saúde aqui, que parecia que tava uma fofoca de traição de marido e mulher. Sabe quando dá aquelas fofoca em empresa lá, que todo mundo fica comentando nos corredores? Aconteceu assim aqui. E não teve como eu não observar isso, e eu fiz um alvoroço. E com razão, pelo seguinte: ontem às 4 horas da tarde, meu pai deu entrada aqui com problema de saúde. Ele já sarou praticamente. Esse é o ponto bom. Todo mundo aqui trabalha de forma eficaz. São excelentes profissionais. Mas a estrutura, desculpa a expressão, é uma merda. Meu pai entrou na sala de soroterapia, acho que é esse o nome, onde toma soro. São 14 cadeiras. 4 da tarde, mais ou menos, de ontem. Hoje, 14 horas do outro dia, quase 24 horas depois, ele está ali ainda e não decidiram para onde levar ele. Ele está internado, mas não tem leito aqui na UPA, um quarto para ele ficar. Não tem leito nos hospitais regionais, que segundo o pessoal aqui diz que só depende da central de leitos gerida pelo Estado. Essa é a situação. Por que que acontece isso? E aqui dentro está um alvoroço. Eu não sei se eu posso filmar aqui dentro, com certeza não. Talvez eu dê uma desbaratinada e filme alguma coisa. Por quê? Porque é uma UPA para atender mais de 300 mil pessoas que moram em São José dos Pinhais. E não, só tem um hospital aqui na cidade, que é o Hospital São José, que não comporta, eu creio que nem um terço da demanda de pacientes que precisam de internamento. Por isso, precisa ir para o Rocio ou Angelina Caron. Ambos coisa de 40, 50 quilômetros de distância da nossa casa. Essa é a situação aí, e assim que surgir uma novidade, eu lhes conto. Meu pai está injuriado, querendo ir embora, está cansado. Como eu disse, os profissionais aqui são nota 10. Raras exceções, sempre tem uma ovelha negra, né, no meio do rebanho, mas no geral são nota 10. Fazem o que podem e o que não podem, mas a estrutura é péssima. Vamos acordar, senhor prefeito, senhor governador. Mais um detalhe que eu esqueci de contar para vocês, mas que eu não posso deixar terminar esse vídeo sem contar. Eu cheguei aqui como acompanhante do meu pai, obviamente, ele tem 78 anos, indícios de Alzheimer, e a minha família, eu e meu pai. A gente tem parentes, mas cada um tem sua vida. Aqueles que mais se importam com a gente são os mais velhos, que não podem se expor aqui, principalmente em época de pandemia. Portanto, é eu e meu pai. E eu precisava, eu cheguei aqui, eu não tinha ideia, podia até imaginar que ele ia ser internado, mas não me preparei para isso. Vim apenas com a roupa do corpo, sem comer algo, sem trazer algo, e eles não deixavam eu sair para nada, dizendo: você é o acompanhante dele, ele tem 78 anos, é dependente de você. E nós não nos responsabilizamos, a responsabilidade é sua. Deu o que ver para eu conseguir sair por 2 horas para ir lá em casa, para tomar um banho, pegar mais alguma roupa, comer alguma coisa, pegar roupa extra para o meu pai e voltar para casa. Essa é a realidade. E se o meu pai quiser sair agora, provavelmente ninguém vai perceber, pelo número de pessoas que tem aqui na UPA nesse momento e pelo caos que é naquela sala de soroterapia, onde entra um, sai um, tal, e bem na época de coronavírus, o acompanhante não tem estrutura, não tem suporte nenhum, não tem nem lugar para sentar às vezes, tem que ficar na sala de espera junto com pessoas que estão doentes pelos corredores, não ganha comida, não ganha bebida. Se quiser beber água, que tem aí disponível para todo mundo.
Enfim, o acompanhante é abandonado a Deus dará, quase como os pacientes ali da soroterapia. Abandonado pela falta de estrutura, como eu falei. Os enfermeiros estão sempre atentos, mas nem sempre eles conseguem acompanhar diante da quantidade de pessoas que tem aqui. Eu ouvi dos próprios enfermeiros a palavra que falta de leito é rotina. Pois é, meu povo, eu confesso para vocês que eu pensei muito, mas muito mesmo, se eu iria postar esse vídeo. Mas resolvi postar porque parece que eu já estava prevendo que algo ia acontecer. Eu nem me lembrava desses 2 vídeos que eu gravei lá na frente da UPA. Lembrava sim que eu tinha gravado, mas não lembrava exatamente o que eu tinha falado sobre possível saída do meu pai e aconteceu a fuga. Mas eu vou tentar resumir para vocês. Antes eu quero dizer que esse vídeo pertence àquela série que eu não gostaria de gravar. Eu não queria ser injusto com pessoas. Se eu criticar qualquer funcionário da UPA, ou melhor, se eu criticar a maioria dos funcionários da UPA, eu vou estar sendo injusto com eles, porque eles são tão vítimas desse sistema quanto nós pacientes. A minha crítica é contra a instituição UPA, contra a desorganização e o caos gerado pela multidão de pessoas que procuram aquela instituição, justamente porque nós estamos numa cidade com mais de 300 mil habitantes e temos uma UPA de grande porte, que eu acho que é o nível 4, é a maior que existe, que segundo o governo, vem lá de governos anteriores, seria para até 300 mil pessoas, se eu não me engano, recebe a maior verba do governo, o que é uma mixaria também, mas a realidade prática é que São José precisaria de outro prédio, São José dos Pinhais precisaria de outro prédio desse mesmo porte para conseguir atender com dignidade todo mundo que procura uma UPA. Mas vamos lá, eu vou tentar contar cronologicamente o que aconteceu. Meu intuito é utilidade pública, é ajudar pessoas menos esclarecidas, pessoas que não têm a proatividade que eu tive para resolver esse caso, pessoas menos instruídas que ficam jogadas à mercê da sorte sem saber a quem recorrer. E outra, em breve meu pai terá que voltar na UPA por uma consequência natural das coisas, é a única instituição que atende gente pobre aqui em São José dos Pinhais, e quem sabe futuramente eu precise muito da UPA também. E eu quero atendimento mais digno nessa instituição, por isso eu já estou me precavendo, abrindo a minha voz. Chega de ficar calado, já fiquei calado muitas vezes, já defendi essa instituição, já defendi funcionários de lá e vou defender sempre que preciso, porque sou justo, mas já me calei diante da morte da minha mãe, onde 2 dias antes ela esteve lá, e a médica, ela esteve lá porque ela teve um sincope, que é um desmaio em virtude de problemas cardíacos. E a médica entregou exames de outra pessoa para ela ir embora e receitou remédio para estômago. No dia que eu comprei o remédio para o estômago, 2 dias depois, ela esteve lá na quarta, na sexta-feira, ela teve um infarto fulminante. Diante do infarto fulminante, fomos atendidos rapidamente para o SAMU. Mas creio eu que por causa dessa desgraça de central de leitos, ao invés deles levarem uma mulher de 72 anos com infarto fulminante para a UTI de um hospital, ela foi levada para a sala de emergência da UPA. E eu me calei diante disso. Agora chega, agora chegou a minha vez. Agora eu vou me manifestar, até mesmo porque lá eu estava com estresse emocional e faltou eu dar algumas respostas coerentes, algumas respostas com racionalidade para algumas coisas que foram levantadas até mesmo a meu respeito lá, tentando transformar vítimas em culpados. Dissimulação total. Então vamos lá, esse vídeo não é engraçado, esse vídeo é um desabafo, é de utilidade pública e o objetivo é que cheguem autoridades que possam fazer alguma coisa. Senhor Giovanni, secretário de Saúde de São José dos Pinhais, senhor prefeito Toninho Fenelon, senhor Beto Preto, que está toda hora na televisão agora por causa do coronavírus, que é o secretário de Saúde do Estado do Paraná, e senhor
Ratinho Júnior, governador do Paraná, porque envolve vocês quatro, já que todo mundo diz que não pode fazer nada, vocês são as autoridades maiores, está na mão de vocês fazer alguma coisa por esse povo, principalmente pelos servidores e por aquelas pessoas que procuram a UPA, que, como eu disse, são tão vítimas, servidores são tão vítimas quanto os pacientes, naquele caos absoluto. Vamos lá, eu vou tentar falar de uma forma simplificada. Esse não é o... Isso aí é difícil para mim, que eu sou detalhista, quem acompanha meus vídeos, quem me acompanha nas redes sociais sabe disso, quem é meu amigo sabe disso, mas eu vou tentar falar de uma forma simplificada, sem esquecer de nenhum detalhe. Meu pai tem 78 anos, com possibilidade de Alzheimer, pelo menos é isso que diz o exame de ressonância magnética realizada nele em dezembro de 2018. Pelo domingo pela manhã ele estava bem, caminhando nos passos que ele caminha, da forma como ele caminha, em passos lentos, meio que com falta de equilíbrio, mas estava firme das pernas, tanto que nós fomos na igreja pela manhã. Ele subiu 10 degraus, desceu 10 degraus, desceu do carro sozinho, subiu no carro sozinho e demais atividades que envolveram as pernas. Chegamos em casa, almoçamos, ele sentou no sofá e eu convidei ele se ele queria passear. Por 5 vezes eu falei, ele topou, ele disse que sim. Aliás, era um lugar onde ele queria ir, que é no cemitério onde está sepultada a minha mãe. E por 5 vezes eu falei, então vai para o quarto se arrumar. Ele não reagiu, não saiu do sofá. Quando eu fui ver mais de perto, ele estava com as pernas bamba, molenga, ele não conseguia levantar do sofá. Então nosso passeio não foi no cemitério, foi na UPA. Chegamos lá, eu calculo que foi entre 4 e 5 horas da tarde. Eu não sei precisar porque esse não era o foco meu, eu não estava preocupado com o horário naquele momento. Isso aí já me causou uma certa preocupação, porque eu sei que se o meu pai não caminhasse mais, seria um divisor de águas na vida de nós dois. Afinal, são só eu e ele. A gente não tem como ter um cuidador aqui ou algum familiar ajudando. Então isso aí iria causar um transtorno ainda maior na nossa vida, iria mudar tudo. Ok, cheguei lá, uns 15 minutos após passar pela recepção, já fomos para a triagem, da triagem imediatamente fomos para a consulta médica, não demorou coisa de 2 minutos entre triagem e consulta. Na primeira consulta, a médica, muito solícita, muito educada, excelente profissional, suspeitou que fosse um AVC. Imediatamente ela decretou internamento do meu pai. Ela internou o meu pai para que ele fizesse exames de alta complexidade, exames mais aprimorados, principalmente exames de imagens, porque, pelo que eu entendi, para verificar se realmente foi um AVC ou se foi uma evolução do Alzheimer. Só que não é típico do Alzheimer evoluir dentro de alguns minutos, sentar bem e não conseguir levantar mais. Então precisava ser investigado mais detalhadamente o que houve. Primeiramente, a médica internou e primeira ação seria uma tomografia e exames laboratoriais, que são aqueles exames de sangue e de urina. Dentro do exame de urina, perguntaram se ele conseguia urinar no banheiro, fazer a coleta por conta própria. Eu já havia colocado uma fralda nele, porque eu sei que ele não consegue segurar urina. E eu sei que ele também não consegue urinar quando ele quer. Há essa discrepância, ele urina, mas a hora que o organismo dele quer, né? Então, diante disso, eu disse que não seria possível a coleta no banheiro. A médica, então, disse que seria colocado uma sonda nele. Ok. Fomos para a famosa sala de soroterapia. Lá foi ministrado alguns medicamentos injetáveis nele, que seria, segundo a médica, umas vitaminas, só com o prontuário médico que eu posso saber o que foi dado a ele. E até então eu não sabia que eu podia ficar dentro daquela sala de soroterapia, mas uma das enfermeiras ali me chamou e disse: ô moço, fica junto com o teu pai, que ele não para quieto com o braço e com isso não está injetando o soro, que é o medicamento que ele deve tomar.
Foi aí que eu tomei ciência que eu podia entrar naquela sala e ficar junto com ele por ele ser idoso. Porque a minha mãe, há 2, 3 anos atrás, esteve várias vezes lá e nunca ninguém mandou eu ficar do lado dela. Pelo contrário, ela sempre ficou coitadinha, isoladinha ali, sentadinha, quietinha. E eu espiava de longe, a cada meia hora, a cada 1 hora, como estava a situação dela lá na cadeirinha sentada da porta. Eu olhava da porta e voltava a sentar nas cadeiras de espera junto com os pacientes. Ok, sentei na sala de soroterapia lá junto do meu pai. Tentei segurar ele, mas é quase impossível. Ele é teimosinho em se movimentar, mas tudo bem. Isso aí eu quero dizer que, vamos dizer assim, que por alto, mais tardar da noite, quando estava acontecendo isso, deveria ser umas 6 horas da tarde. Muito bem, estabelecido, meu pai acomodado lá, e já diante da notícia de internamento, chegou a hora de eu estabelecer uma logística, voltar aqui em casa, fechar melhor a casa, já que nós moramos num lugar onde há furtos durante o dia, frequentemente arrombam casas para levar os objetos que há durante o dia. Eu apenas fechei a porta principal de qualquer jeito ali, porque eu não esperava que iria ficar tanto tempo por lá. E então precisava vir aqui em casa, tomar um banho, comer alguma coisa, pegar roupas para levar para o meu pai, e começou a me dar uma dor de cabeça insuportável. Eu tenho enxaqueca, quem acompanha aqui nas minhas redes sociais, quem me conhece, sabe que eu tenho enxaqueca. Eu controlo com dipirona, paracetamol ou enxaque. Foi aí que começaram a me dizer que eu não poderia sair de lá, que eles não tinham condições de cuidar do meu pai diante daquela correria, daquele caos. Concordo, eles não tinham condições. E que eu era obrigado, entra a palavra obrigado, a cuidar do meu pai, porque ele não tinha condições de cuidar sozinho e eles não podiam cuidar dele. Ok, estou culpando pessoas? Não, estou culpando de forma generalizada como é o pensamento daquelas pessoas na sala de triagem. Ok, chegou a hora de ir para a tomografia. Não sei por que na UPA não tem tomografia. É necessário embarcar numa ambulância, ocupar uma ambulância que podia estar sendo usada para transportar um doente emergencial e ir até o Hospital São José fazer a tomografia. Eu digo que não sei, provavelmente é por falta de dinheiro. Acredito que aquela suspeita de desvio de mais de 800 mil reais da Prefeitura de São José dos Pinhais dava para comprar nem que fosse um equipamento velho de tomografia, um tomógrafo velho, ou inteirasse com mais um pouquinho, dava para comprar e colocar lá na UPA. Mas não, a cada instante que um paciente da UPA precisa de tomografia, precisa acionar uma ambulância para levar até o Hospital São José e retornar. Queima de combustível, que está baratinho, né? Bem baratinho. Desgaste de veículo e principalmente ocupando um veículo que poderia estar socorrendo alguém que está em urgência médica. Enfim, fomos para a tomografia no Hospital São José, voltamos para lá e eu continuei a insistir que eu precisava sair. Até que alguém da sala de soroterapia me disse que a responsável que podia me autorizar seria a enfermeira da sala de triagem. Conversei com ela, dialoguei com ela, chegamos a um consenso, ela veio e conversou lá com o pessoal da soroterapia e finalmente eu pude sair às 11h30 da noite de lá. Cheguei em casa, fiz o que tinha que fazer, comi 2 fatias de pão aqui com patê de presunto e 2 horas da manhã eu estava lá de noite. Para dormir, aonde? Eu peguei uma manta, aqui, essas mantas coloridas, não vou mostrar agora porque eu pus para lavar. E simplesmente fiz como travesseiro e deitei naquelas cadeiras duras da sala de espera, porque não tinha aonde eu ficar. Lá por 3h30 da manhã, já com dor nas costas, eu vendo que meu pai estava calminho lá, eu falei para ele, eu dei uma mentidinha. Pai, eu vou guardar essa manta lá no carro, esse cobertor lá no carro. Fica aí
quietinho, não pode sair daí. E eu fui no carro e dormi das 3h30 até umas 6 horas da manhã, mais ou menos. Sem falar nada pro pessoal da soroterapia e ludibriando meu pai ali para evitar que ele tentasse levantar. Eu esqueci de falar uma coisa. Lá próximo da meia-noite, meu pai voltou a caminhar. Ou seja, depois que ele tomou aqueles medicamentos injetáveis, ele recuperou a força das pernas. Essa é a parte boa que eu agradeço à médica da UPA. Mas enfim, a nossa maratona estava só começando. No outro dia pela manhã, como ele estava na central de leitos desde o momento de decretado o internamento dele, no outro dia pela manhã, como não havia um sinal de ambulância ou de vaga de leito para ele, 8h30 da manhã eu liguei para a ouvidoria, para uma pessoa que eu já tenho contato, que já estava resolvendo outros assuntos relativos ao meu pai, de outros protocolos que eu tinha aberto anteriormente. Pedi que essa pessoa agilizasse a vaga na central de leitos para que a gente pudesse sair dali, porque estava se formando um caos já de pessoas devido a esse coronavírus, e eu estava totalmente exposto na mesma sala em que todos os pacientes que precisavam fazer algum tratamento com injetáveis estavam, ou seja, todo tipo de virose. Eu tenho rinite alérgica, eu não podia estar ali, além de eu estar mal acomodado ou sem nenhum lugar para acomodar-se. Sim, porque eu esqueci de falar, a enfermeira falou porque era para eu estar ao lado do meu pai lá. Mas logo a sala de soroterapia começou a lotar e não tinha espaço para eu ficar lá, porque o lugar que eu deveria ficar junto com meu pai era uma cadeira de paciente ocupar para tomar soro. Então não existia um lugar, ou eu dava o lugar para o paciente tomar soro, ou enfim, eu tinha que sair dali. Tinha que sair dali porque ali não era o meu lugar. Apesar de quererem que eu estivesse ali, ali não era o meu lugar. Além disso, ali eles não estavam considerando ele como internado. Então eu não recebi comida. Eu como acompanhante não tinha direito à comida e eu não tinha um lugar para ficar. Simplesmente eu tinha que ficar, porque até então me disseram que eu era obrigado a estar ali, que a lei do estatuto, que o estatuto do idoso diz que tem que ter um acompanhante. Mas eu não tinha suporte nenhum, não tinha onde ficar, me acomodar, não tinha o que comer, enfim, era simplesmente para estar ali. Então, 8h30 da manhã, eu com pressa de resolver isso, e o meu pai já também indignado, cansado, querendo ir embora, ele já estava bom das pernas, começou a perambular pela UPA. Volta e meia ele levantava ali e queria ir para algum lugar. Várias vezes ele tentou ir na sala da recepção, tanto que alguma vez eu tirei ele lá de dentro. Como eu não podia estar na sala de soroterapia devido à lotação, eu encontrei um outro acompanhante e começamos a conversar, fizemos uma amizade. Começamos a conversar ali, tal, para passar o tempo. Enquanto isso, eu aguardando a tal transferência para o pai, seja para um hospital de referência, um hospital que atendesse às necessidades dele, ou seja para um leito lá nos fundos da UPA, para uma cama nos fundos da UPA. E meu pai começando a se estressar, meu pai começando a ficar bravo de estar ali e querendo ir embora, insistindo em ir embora, e já não parava mais quieto, até que quase 2 horas da tarde eu resolvi fazer um lanche. No momento em que eu estive em casa, eu peguei um potinho e coloquei queijo, vários pães de forma aí, e coloquei num potinho, coloquei uma garrafa de refrigerante, coloquei refrigerante dentro de uma garrafa térmica, peguei uma bolsa e levei. Fui lá para ser a minha comida, a minha bebida durante esse tempo. Então eu pedi a essa pessoa que eu fiz amizade, que desse uma olhadinha se o meu pai não iria aprontar nada, sair ali e tal. Essa pessoa eu cito o nome, as outras eu estou evitando. Essa pessoa, um anjo, senhor Juscelino,
ele sim ficou por ali e observou se o meu pai estava tranquilo, sem sair do lugar. Nesse momento eu fui no carro, fiz o meu lanche, peguei a minha câmera, o meu celular e gravei os 2 vídeos que você viu no início. Pois bem, eu voltei para lá, para a sala de espera, e como não tinha onde eu ficar, eu sentei com o senhor Juscelino em 3 cadeiras, próximo à porta de soroterapia, e botei meu celular para carregar, que tinha uma tomada ali, e fiquei conversando com ele. Até que uma das pessoas que trabalha na UPA me trouxe um potinho que seria uma refeição, um lanchinho, creio que das 3 horas, para o meu pai. Falou, esse aqui é o alimento do seu pai. Eu peguei e fui lá na sala de soroterapia dar comida para ele. Quando chegou lá, cadê o senhor Sebastião? E ele tinha, entre aspas, uma solicitação de tomografia a ser feita novamente no Hospital São José. Era a segunda solicitação de tomografia. Ele tinha uma espera, estava na fila da central de leitos. E ele estava à espera de um leito também ali atrás da UPA, né, no leito na própria UPA. Então havia essas 3 possibilidades de eles terem feito essa logística do meu pai sem me comunicar. Podia ter acontecido isso. Então foi a primeira hipótese que a gente fez. Fomos lá nos leitos, verificar se ele não estava junto com o guarda, não estava. Verificamos se ele não estava fazendo algum outro exame, se ele não tinha sido levado pela ambulância para tomografia. Não. Descartada todas as hipóteses, o senhor Juscelino, que já estava comigo, ficou por ali para ver se conseguia alguma novidade. Eu passei meus telefones para um dos guardas, pedi que eles acionassem a guarda municipal e imediatamente peguei meu carro e saí pelas ruas da cidade do Afonso Pena. Por intuição, eu não sabia se ir para a esquerda ou para a direita, resolvi ir para a direita. Percorri umas centenas de metros e logo avistei o senhorzinho de cabelo branco caminhando lentamente pela calçada. Então eu encontrei meu pai a coisa de entre 1 a 2 quilômetros distante da UPA. Ele estava provando o quão bom ele estava das pernas. Por outro lado, a UPA estava provando aquilo que eu estava prevendo no vídeo às 14 horas, onde eu citei ali. Ok? Depois dessa situação, eu não desgrudei mais do meu pai e insisti em que ele tivesse alta. Não tinha mais condição de estar ali. O que providenciaram foi então o leito para ele lá nos fundos da UPA. Daí, nesse momento, surgiu o leito lá nos fundos da UPA e ele foi para a ala feminina, por um acaso. Existe a ala masculina e feminina lá atrás, divididos apenas por cortinas, e ele foi para a ala feminina. Uma coisa de manhã, que eu já no estresse emocional aconteceu e eu fiz um alvoroço e foi constrangedor, foi que, como eu estava largado a Deus dará, eu estava vendo tudo o que acontecia por ali. E escutei em alto e bom som, vindo uma voz lá da sala de triagem. Senhor fulano de tal, o senhor coloca essa máscara e não tire de jeito nenhum que temos a suspeita que o senhor está com coronavírus. A partir do momento que eu escutei aquilo ali, que eu vi o senhor, coitadinho dele, eu comecei a monitorar todo o movimento que ele estava fazendo ali no mesmo ambiente em que eu estava e já meio receoso com meu pai. 78 anos, com Alzheimer, é o grupo de risco fatal, né? Sendo assim, o que eu vi? Bateu um certo desespero, bateu os enfermeiros, profissionais da limpeza, guarda, ficaram no bochicho só ali e todo mundo, entre aspas, discretamente falava um colega para o outro, coloca a máscara, a partir de agora você vai usar máscara, pegue tua máscara, olha a tua máscara, cuidado com a tua máscara. A ação que eu tive foi acompanhar o que iria acontecer com aquele senhor. Ele passou pela consulta médica e saiu e ficou vagando naquele ambiente.
com folhas na mão, foi até o bebedouro, bebeu água e estava se perambulando por ali e não achava onde colocar as folhas, as guias para a medicação. Outra falha, porque os médicos dão as guias na mão dos pacientes, os pacientes precisam colocar numa gavetinha. Muitas vezes, se você ficar 1 hora lá, você vai ver pelo menos uns 3 pacientes se batendo com aquelas folhas sem encontrar a bendita gavetinha para colocar lá para a soroterapia chamar pelo nome para ir tomar os medicamentos. Não poderia isso servir a sistema? O médico digita no computador e cai na sala de soroterapia. Poderia sim. Ah, Laudemir, vai custar alguma coisa para adaptar o sistema para isso. Garanto que vai custar menos do que aquelas telas de 40 polegadas que tem em cada unidade de saúde passando propaganda dos serviços que a prefeitura fez, que aquilo para mim é quase uma propaganda política quase que explícita. Na minha opinião, aquilo é uma propaganda política quase que explícita. Ok, voltando, o senhor colocou lá a guia, eu imediatamente vendo que ele estava perambulando por ali, fui até a farmácia. Farmácia, aliás, que pertence ao senhor prefeito de São José. Cheguei lá, não tinha máscara. Atravessei a rua, fui até um material de construção, loja de ferragens e comprei as máscaras de pintura, que são até melhores do que essas máscaras de farmácia. Fica a dica aí para você que está procurando máscara. Cheguei lá, tentei colocar no meu pai, ele é teimoso, a máscara apertou, ele não quis. Pedi para que uma enfermeira colocasse uma máscara nele, ela muito solícita colocou. Obrigado, enfermeira. Você, aliás, me ajudou várias vezes. Obrigado a você. Muito bem, povo de Deus. Logo, o homem estava lá na sala de soroterapia junto com meu pai. Até então, o que eu fiz? Corri para fora da UPA, peguei meu telefone e liguei na ouvidoria. Falei com o senhor na ouvidoria, ele queria, a prioridade dele não era tomar uma ação para ver se a UPA estava com o procedimento correto. A prioridade dele era saber como que eu tomei conhecimento de que o homem podia estar com coronavírus, porque todo atendimento é sigiloso. Todo atendimento é sigiloso nesse caos de portas abertas, com pessoas falando um pouco mais alto, não existe atendimento sigiloso lá não, sabe, senhor da ouvidoria. Então, eu não quis revelar para ele, enquanto isso eu via os guardas municipais multando os carros que estavam mal estacionados no pátio. Só que fecharam aquele pátio maior por causa das torres de alta tensão. As ruas ali em volta da UPA estão super lotadas de carro, atrapalhando, creio que até os moradores que moram ali na região e até o fluxo de ambulâncias. Não tem aonde estacionar carros. Tenham paciência, tenham compreensão, tenham bom senso. Só que o meu carro estava estacionado corretamente numa vaga de idoso. Mas eu já vi carros ali estacionados na vaga de idoso sem o cartão do idoso. Ok, voltando ao assunto. Esse vídeo não vai ter corte, então vai ficar com os meus erros mesmo, vai ficar longe, vai ficar longo, se ficar com 1 hora, vai ficar quem tiver paciência e assista. Quem não tiver, tchau. PT saudações, desculpa. Muito bem, povo de Deus. É um desabafo, como eu disse. Vamos retomar lá. Até me perdi onde eu estava. Muito bem. Liguei para o ouvidor, de tanto discutir com o ouvidor, ele falou que eu deveria conversar com a responsável sobre a UPA. Fui até a recepção, conversei, pedi para falar com a responsável me atendeu. No começo, entramos numa discussão. Eu acredito que ela não estava preparada para tratar esse assunto, esse embate que eu levantei essa questão, e ela me levou na sala de soroterapia e perguntou lá se tinha alguém com suspeita de coronavírus. Como ninguém se manifestou dentre os pacientes que estavam ali, eu fui obrigado a apontar e perguntar, e aquele senhor não está com suspeita? Ela disse que o médico havia descartado. Muito bem. Eu tentei ser discreto. Eu liguei para o ouvidor não me deu atenção e mandou falar com a... Deu atenção até, mas disse que não podia fazer nada, mandou falar com a coordenadora. A coordenadora veio com a mesma pergunta. Quem me contou aquilo? Né? O que não era prioridade. A prioridade era uma ação para descobrir se estava correto, se estava errado aquele procedimento. E acabou que a coordenadora não teve uma cautela em conversar
um ambiente reservado comigo. Ela poderia me levar para alguma sala e nós dialogarmos separadamente. Foi nos corredores ali da UPA e terminou na sala de soroterapia. Na sala de espera e na sala de soroterapia. Ela não me deixou outra opção senão apontar para aquele senhor, a quem eu gostaria de pedir desculpas, porque eu coloquei ele numa situação constrangedora também. E além de mim, obviamente, né? Eu num estresse emocional de estar esperando, eu tenho que passar por aquela situação. Após esse episódio, vários pacientes vieram conversar comigo e me relatar, me dar apoio, e cada um falando também as suas dificuldades ali, que estava todo mundo esperando, a logística é péssima, tem que passar por um lugar, vai para outro, sendo que poderia pular-se etapas e ir direto ao assunto. Um senhor que precisava apenas fazer uma cirurgia na traqueia, repor um aparelho que saiu, ele teve que passar pelo posto de saúde, teve que passar pela UPA para ele conseguir se internar num hospital lá para fazer a cirurgia, porque senão não dava para ele ir direto para esse hospital fazer a cirurgia dele. Ele teve que se expor ali naquele ambiente que estava um caos, cheio de pessoas com viroses, ao invés de dar encaminhamento para o internamento dele direto no hospital. Mas enfim, não é o caso. Para terminar essa situação, que isso tudo foi de manhã, e à tarde a fuga do meu pai, eu voltei uma etapa. Para terminar essa situação, finalmente meu pai foi para o leito, logo depois que eu resgatei ele. Lá o atendimento ficou mais digno, só que ele já estava impaciente, já estava surtando. Então ele começou a me dar socos, tapa na cara e querer fugir a todo instante. Estava fedendo com a fralda geriátrica toda cagada lá e estava meio sem estrutura para que a gente pudesse trocar finalmente. Daí fomos no banheiro, ele tomou um bom banho e deitou lá, e não deitou na cama, não queria, estava rejeitando a cama de qualquer jeito, então pedi para o médico, muito gentil aquele médico, que receitasse um calmantinho para que ele dormisse. No outro dia pela manhã, eu já não aguentava mais, porque eu recebi um pão com café da manhã no outro dia, com café com leite, só que durante a noite, por aquele ser um ambiente único, apenas isolado por cortinas e biombos, eu via toda a movimentação e não conseguia descansar, repousar. E essa já seria a minha segunda noite na UPA. Além disso, não existia um lugar para o acompanhante ficar. Eu peguei 2 cadeiras e juntei elas, e mais a manta que eu já citei anteriormente, eu fiz uma caminha para mim. E como meus pés ficaram bambo ali naquelas 2 cadeiras, eu peguei a cadeirinha de subir na cama do meu pai e complementei fazendo uma cama ali. A outra acompanhante que estava na minha frente teve a mesma ideia. Só que durante a madrugada eu escutei um barulho que eu olho e ela tinha caído dessas cadeiras. É isso aí, senhor prefeito, senhor secretário, responsáveis pela UPA. É esse o tratamento que vocês dão para os acompanhantes. Vamos chegar na reta final desse vídeo. Depois de toda essa exaustão, de todo esse caos, e uma coisa que eu esqueci de falar, que enquanto meu pai estava sendo transferido para o leito, aí sim a UPA, a coordenação da UPA, isolou áreas para atendimento exclusivo de suspeitos de Covid-19 e isolou 2 salas também para colocar em quarentena quem estivesse com suspeita ou com caso confirmado, aí já não sei te dizer. O que eu estava ouvindo dessas pessoas é que eles já estavam tomando precauções de não misturar os suspeitos, o que não é verdade. A precaução foi tomada na noite daquele dia, porque foi na noite daquele dia que eles isolaram as áreas lá com biombos, tiraram os biombos lá dos leitos e isolaram, colocaram cartazes para que essas pessoas tivessem uma separação dos demais pacientes da UPA. E o meu pai circulando por ali, mas tudo bem, né? Ok, fomos para o leito e só esperei amanhecer
e comecei minha ação via celular, tentando conseguir a tal central de leitos, já que os médicos ali da UPA não queriam dar alta para o meu pai, porque achavam que era necessário ele fazer o exame, e eu concordo, os exames da alta complexidade, e não achavam vaga. Ou seja, ele iria ficar ali naquele leito, sem nada injetado no braço, apenas ocupando um espaço que poderia ceder para outra pessoa, sendo que ali eles não tinham condições de fazer nada com ele. Era só para ele esperar abrir o leito. Perguntei se eu não poderia trazer ele para casa até que abrisse um leito e daí eu levava direto no hospital. Não, ele precisava permanecer ali. A central de leitos precisava ser atualizada todos os dias pelos médicos da UPA e contar com a sorte. Eu já não aguentava mais, então comecei minhas ações. Via telefone com ouvidoria. A ouvidoria disse que não podia fazer nada porque a pessoa que eu estava em contato estava em reunião, sei lá o que estava fazendo e não estava ali naquela hora. Então outras pessoas disseram que não podiam fazer muita coisa, que eles não mandavam na central de leitos. O pessoal da UPA, falei com a coordenadoria da UPA novamente e falei, toma uma decisão, ou dá alta ou leva para algum lugar, aqui não dá para ficar. Depois de pressionar, finalmente eles relataram o assunto ao médico e o médico veio até o meu pai e o médico foi bem claro comigo. Nós não vamos conseguir uma vaga na central de leitos para o seu pai, porque o caso dele não é urgente, ele já se recuperou e existem leitos reservados para o coronavírus. Aí o médico foi bem claro e num consenso, eu com o médico, eu já estava insistindo nisso, meu pai já não aguentava mais ficar lá, a gente achou que a melhor solução seria vir para casa. Nesse meio tempo, eu já tinha acionado o Ministério Público, que entrou em contato com a UPA, entrou em contato também com a ouvidoria. A pessoa que já estava me atendendo na ouvidoria me ligou novamente, me relatou que já estava conseguindo leito, mas que meu pai já estava com status de alta, então não adianta fazer mais nada. E na verdade foi a solução mais bem pensada. Apesar do meu pai ter vindo para casa apenas com a suspeita de AVC ou suspeita de ataque isquêmico transitório, é a primeira vez que eu ouço falar essa doença, apesar dele ter vindo aqui e não ter sido diagnosticado da forma como deveria lá na UPA, pelo menos não foi esclarecido isso para mim, finalmente nós saímos daquele caos e viemos para casa. Agora a ouvidoria me dá uma atenção especial e já está tudo sob controle. Assim que esse caos do coronavírus passar, nós retomamos o tratamento do meu pai com especialistas. Contando toda essa história, quero responder algumas coisas que ficou pendente. Um senhor lá na UPA, não é servidor, é empresa terceirizada, eu não vou citar qualquer função dele, muito menos nome dele. Ele me acusou que as pessoas disseram que eu estava lá fora quando meu pai fugiu da UPA. Aí vem a resposta. Eu desconhecia o Estatuto do Idoso e eu fui pesquisar aqui. Não é obrigação do paciente idoso ter um acompanhante. É um direito que a UPA transformou em obrigação e coagem os acompanhantes a ficarem lá à mercê da própria sorte, sem apoio nenhum. Sem lugar para dormir, sem lugar para tomar banho, sem comida e sem um medicamento, porque eu estava com uma dor de cabeça insuportável e eu queria comprar um remédio na farmácia e me falaram que não havia farmácia por perto. E existia uma farmácia a 2 quilômetros dali no terminal Afonso Pena, que é a Nicei. Eu queria pegar meu carro e ir lá, comprar uma dipirona para eu tomar para dor de cabeça. Falaram que eu não podia sair dali. Perguntei se eles podiam me providenciar uma. Eles falaram que para isso eu precisaria ir lá na recepção, dar meu nome, pedir uma consulta no meio daquele caos de gente que já estava lá, esperar acho que 3, 4, 5 horas até passar pelo médico para pegar uma receita para poder tomar a bendita dipirona. Eu preferi não fazer isso, até mesmo por bom senso, já que já estava lotado de gente e eu iria ocupar o espaço de mais alguém ali. Enfim, é isso a situação.
Agora, o senhor que me acusou, primeiro, para eu me ausentar dali, eu pedi para o seu Juscelino olhar meu pai. Segundo, o seu Juscelino me passou o telefone dele e testemunhou que quando que o meu pai não saiu dali enquanto eu estava ausente. Ok. Por mais que eu estivesse ausente, ei, senhor que me acusou, não transforme a vítima em culpado. Eu tinha o direito de estar com meu pai. Mas a partir do momento que o meu pai estava dentro da UPA, a responsabilidade integral é da UPA. Vocês cometeram uma falha na segurança, porque lá é controlado por pulseirinha, mas meu pai passou por trás da sala de recepção, entrou na sala de recepção, passou pelas recepcionistas e saiu por uma janela que tem o pé direito bem baixo, que tem o parapeito bem baixo, coisa de 30 centímetros, é usada por todos ali como porta, pelos servidores como porta alternativa. Foi isso que aconteceu. Como que eu fiquei sabendo disso? Fiquei sabendo porque diante daquele alvoroço de eu procurar meu pai, uma pessoa que estava lá fora me relatou: vocês estão procurando o senhorzinho? Eu disse que sim. Eu vi ele sair por aquela portinha ali do lado, de trás da recepção. E foi aí a luz que eu peguei o carro e corri atrás dele, que eu tinha entendido que ele tinha fugido, se ausentado da UPA com 78 anos, com dificuldade de caminhar, que já entrou lá na UPA com essa dificuldade, falta de equilíbrio, perna bamba e com Alzheimer. Como me disse meu tio, poderia ele cair num mato, cair num lugar ermo e nunca mais achava. E aí? E aí, UPA? Eu não quero ser injusto, eu não quero culpar pessoas, eu quero culpar a desorganização, a falha na segurança e o caos. Pois bem, faltou esquecer, eu comentar uma coisa. Quando eu resgatei meu pai, a médica foi ver a situação dele, por que não tinha feito a segunda tomografia ainda. Descobriram que o plantão anterior não solicitou ambulância, não fez registro de tomografia nenhuma para ele. Tiveram que fazer as pressas, a médica fez na mão. Chegou lá no Hospital São José, o rapaz, muito gentil da tomografia, não conseguia fazer nada porque ele precisava do documento impresso. Tive que deixar meu pai nos corredores do Hospital São José mais uma vez sozinho e ir buscar lá na recepção o documento. Na verdade, eu pedi para um paciente que estava sentado ali dar uma olhadinha se o meu pai não se movimentava. Então é essa resposta. A resposta da senhora coordenadora, que falou que já estava tomando as precauções para não misturar pacientes. Eu vi a senhora coordenadora 11 horas da noite puxando o biombo lá e foi nessa hora que vocês tomaram as providências. E a resposta ao senhor que falou que eu me descuidei do meu pai, sim, se eu não podia ficar junto com ele na sala de soroterapia, tinha que ficar naquele caos da sala de espera, e se eu não tinha alimento, se eu não tinha nenhuma estrutura, nenhum apoio da UPA, é claro que eu teria que me ausentar alguma hora. Eu me ausentei para comer, porque se eu não comesse, logo eu se tornaria mais um paciente da UPA. Parece que é isso que eles trabalham para fazer com o acompanhante. Então fica a dica. Se querem que o acompanhante fique, primeiro, é direito, não é dever. Mas mesmo assim, eu tomo como dever, como obrigação moral, ética e principalmente cristã. Eu devo favores aos meus pais e eu abdiquei. Desde que minha mãe ficou doente, eu abdiquei da minha vida profissional, passando dificuldade porque eu ganhava o dobro do que os dois juntos ganhavam e agora eu só vivo com o salário, com os dois benefícios que meu pai recebe do INSS. Então, não tentem transformar vítimas em culpados. E vocês, servidores, eu tenho dó de vocês, que vocês são tão vítimas quanto nós, e 99% dos profissionais da UPA trabalham de forma exemplar, dão sangue pela UPA, principalmente os médicos. Todos os médicos que passaram pelo meu pai, a gente teve uma dedicação, um carinho e um excelente, nota 10. Mas é isso. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Eu acho que não, esse vídeo já vai para quase 1 hora.
E é isso. Agora meu pai está em casa, nós estamos numa quartazena, não é quarentena. Eu e o meu pai, eu resolvi entrarmos numa espécie de quarentena aqui, porque nós dois ficamos extremamente expostos a todos os vírus, viroses, bactérias que circulam por uma unidade de saúde. Não precisa ser especificamente coronavírus, qualquer gripe é prejudicial, ninguém gosta de pegar gripe, então nós estamos, em respeito às outras pessoas, só vamos sair o extremamente necessário. As consultas que o meu pai teria semana que vem, já por intermédio da ouvidoria, já foram canceladas, a ouvidoria vai marcar no momento propício. Agradeço a pessoa da ouvidoria que está dando o maior apoio, agradeço ao Ministério Público que, apesar de não querer me ouvir detalhadamente da forma como eu contei, ter excesso de objetividade, também me atendeu e deu o suporte necessário e ainda está me atendendo, tanto que eu acho que esse próprio vídeo eu vou passar para o Ministério Público. E a questão é a seguinte: secretário de saúde, municipal, estadual, prefeito, governador, vamos agilizar. São José precisa de mais uma UPA desse tamanho. São José precisa de um hospital, porque não tem leitos para os pacientes. Senhor Beto Preto, eu estava na conferência de saúde onde o senhor prometeu que São José iria ganhar um hospital regional. Eu não vi nem a pedra fundamental ainda. Me corrija se eu estiver enganado. Sai ou não sai? Sai ou não sai, senhor Ratinho Júnior? Que esse vídeo sirva para ajudar quem precisa. Não se cale diante daquilo que acontece. Parabéns aos profissionais da UPA que trabalham em todo aquele estresse emocional. E minha intenção não é culpar um profissional, mas os procedimentos, a desorganização. É como eu utilizei já um exemplo para falar para o Ministério Público. Eu posso ser um motorista nota 10, um motorista exemplar, ser habilidoso, respeitar as sinalizações de trânsito, mas se me jogam numa rua onde não tem sinalização, a chance de eu descumprir uma regra de trânsito é grande. A chance de eu cruzar uma preferencial sem parar é grande, por falta de sinalização. É isso que falta na UPA. Nós temos profissionais nota 10, mas por falta de sistemas de trabalho, por falta de procedimentos, eles falham. Existem ovelhas negras como em todo lugar, mas a maioria é nota 10. Agora, a questão é a seguinte. A questão é a seguinte. Difícil, né? Até de falar. A questão, funcionários, é que vocês tiram muito o corpo fora. Lavam suas mãos. Não tem o que a gente fazer. Isso não é com a gente. Isso é culpa do prefeito. E não temos o que fazer. Não depende de nós. Só que, se não depende do funcionário da UPA, muito menos depende do paciente e do acompanhante. Na pirâmide de hierarquia, o paciente, o acompanhante é o que está na base, lá embaixo. E se ele solicita a qualquer funcionário da UPA, pode ser da limpeza, pode ser o guarda, o funcionário tem o dever de, se ele não está ao alcance dele, levar alguém que esteja ao alcance. Se o alcance está fora da UPA, se a coordenadora da UPA não consegue resolver, ela tem apoio do secretário de saúde. Se o secretário de saúde não consegue resolver, ele tem apoio do prefeito. Se o prefeito não consegue resolver, ele tem apoio do governador. Se o governador não consegue, tem o Bolsonaro lá em Brasília. Então se virem, não se omitam, não ignorem quando um paciente solicitar algo para vocês. É isso aí. Eu acho que agora eu falei tudo e um pouco mais e até demais. Um abraço, fique com Deus. E você que é da UPA, eu gostaria de nunca mais voltar aí, mas por uma consequência natural, pode ser que hoje, amanhã, eu espero que não, espero que já tenha passado esse coronavírus, mas a gente ainda vai se encontrar muito e eu espero ser atendido com maior dignidade, eu e o meu pai. E a você, funcionário que me atendeu bem, muito obrigado, eu sou grato a você.
E vocês são a maioria. É um ou outro que vacila aí.